Cruzeiro acabou de soltar esse comunicado. E inclusive, no tweet que o Cruzeiro fez, na legenda está escrito assim, ó. Por falta de garantias de condições mínimas do gramado para a realização de uma partida de futebol no Mineirão, o Cruzeiro mandará o confronto contra o Náutico no Independência. E aí, o comunicado é esse. Ó. Após reunião... Pode colocar aí, Thiago. Após reunião nessa terça-feira entre Cruzeiro, Governo do Estado e Minas Arena, o consórcio alegou que ainda serão realizados 2 shows no Mineirão antes do jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Náutico. E que a tendência é que o gramado apresente uma piora em relação ao estado atual. Dessa forma, por falta de garantias de condições mínimas do gramado para a realização de uma partida de futebol, o Cruzeiro mandará o confronto na Arena Independência. Eu te mandei, Thiago, uma foto do gramado do Mineirão aí também. Coloca na tela aí, fazendo favor. Antes do Thiago colocar, no último jogo que o Atlético fez, se eu não me engano, acho que foi contra o Vasco, né? Que foi no Mineirão. A gente já viu que o gramado tava lamentável, velho. Ô, bicho, o gramado tava horroroso. Inclusive, nas pequenas áreas do goleiro, parecendo que esse campo do interior, que a pequena área é uma poça de um barro, assim, sabe? Uhum. Era assim que tava o gramado do Mineirão. E aí o seguinte, coloca na tela aí, Thiago, a foto, ó. Já estão montando uma outra mega estrutura de mais um evento que vai acontecer no gramado mais uma vez. E pela foto ali, ó, você já pode ver na parte do gramado, ó, como é que a grama já tá toda queimada ali, já tá até amarelada. Já não tá bom. Sim. E aí nós vamos ter mais um show. E me parece que, na verdade, são 2 eventos que ainda vão acontecer antes do jogo que seria o jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, velho, eu não sei nem como que o Cruzeiro se o Cruzeiro e Minas Arena chegaram a conversar a questão de camarote, de valores, aqueles negócios que o Cruzeiro tava pleiteando. Mas vou te falar uma coisa, velho. Já tá horrível o gramado. Depois desses 2 outros shows aí, você imagina como que não vai ficar. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Cruzeiro pega o Náutico tendo que reverter o placar, e esse jogo vale quase 3 milhões e meio de reais. Que se o Cruzeiro conseguir tirar o Náutico, são quase 3 milhões e meio de reais que o Cruzeiro embolsa na classificação para as oitavas de final. Então é muita coisa em jogo aí, Patrick. Muito importante e assim, velho, a indignação fica por conta dessa frase que a gente tem ouvido e tem feito valer, né? O Mineirão virou casa de show. Inclusive o Cruzeiro, quando cogitou levar esse jogo do Náutico para o Mineirão, um dos shows que estava marcado para a Esplanada, ele levou para dentro do Mineirão. Ok? Mostrando total o quê? Sem obrigação com o futebol mesmo. A prioridade é show, o que for mais rentável, enfim. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, fez aí o possível para tentar, mas igual o Diogo falou, tem mais de 2 semanas praticamente que teve o último show, o Atlético sofreu aí tanto no Mineiro, tanto na estreia da Libertadores, tanto contra o Vasco. Imagine depois os 2 shows aí, antes desse jogo contra o Náutico. Então... o Atlético jogou 3 jogos lá, foi a final do Mineiro, estreia da Libertadores e contra o Vasco. Cara, o gramado tá horroroso, cara. Pois é. Já tá destruído. E aí fica a indignação, né? Porque tem essa questão, já tinha um show marcado pra Esplanada, Cruzeiro cogitando levar o jogo contra o Náutico, eles levam pra dentro do Mineirão um show, o que dificulta ainda mais. O Mineirão realmente virou casa de show. Então serão 2 jogos em sequência agora, Independência. Sábado o Cruzeiro enfrenta o Grêmio. Terça-feira, o Náutico. E aí um jogo que poderia ser para 60 mil pessoas, infelizmente, vai ser ali para 20, né? Porque com certeza a torcida do Cruzeiro vai esgotar esses ingressos em pouco tempo, porque é um jogo importantíssimo e a gente sabe como é que a torcida do Cruzeiro é cabulosa, como é que ela é pesada. E aí, eu mais uma vez volto a minha atenção aí para as autoridades, né? Até quando que vai ser essa palhaçada aí, velho? Até quando? Então a gente tem aí um time de futebol, que eu até fico repetindo isso aqui, né? Porque fica parecendo que é meio ridículo, mas é a verdade. A gente tem um time de futebol que quer jogar num estádio de futebol, disputando uma competição de futebol, e ele não pode porque a preferência é de um show. É de um show. E nessa brincadeira aí, se o Cruzeiro foi eliminado, 3 milhões e meio de reais, um abraço. E outra coisa, no próprio contrato está estipulado que a preferência é para os jogos de futebol e as datas que são mais de 60, que são de obrigação ter, não está sendo preferencial para jogos de futebol. O Cruzeiro, então, tentou
viabilizar o jogo e mesmo assim, por falta de condições e garantias do consórcio, não vai poder haver. Aí fica a questão. Está estipulado no contrato. Mais uma coisa foi quebrada, porque se é obrigação e é prioridade de futebol, o Cruzeiro tentou e não houve garantias do consórcio. Então é mais um motivo de quebra de contrato, na minha opinião. Eu já chegou no ponto já, cara, que é só a quebra, virou já é só a quebra de contrato. Porque é o seguinte, detalhe, sabe o que é? Porque, inclusive, no dia que estava tendo aquela audiência pública e tal, que a gente até comentou aqui depois, esse show seria na Esplanada. Sim. Ele na verdade, ele foi contratado para ser na Esplanada. Depois teve uma alteração e aí passaram pro gramado. Quando o Cruzeiro cogitou... Que aí, na época lá, no dia lá, o deputado professor Cleiton até falou assim, parece até que é uma provocação, né? Isso, foi isso mesmo. O negócio é que chegou o ponto hoje, cara, que é só o governo mesmo, cara. O governo tem que entrar e resolver essa situação, porque Minas Arena e Cruzeiro, cara, não conseguem sentar numa mesa e conversar e dialogar, porque os interesses, cara, são totalmente contrários. O Cruzeiro tem esse interesse, a Minas Arena tem esse interesse, e eles, cara, eles não... E o negócio é o seguinte, ô Diego, pega aí o calendário de shows do Mineirão, só pra gente ter noção de mais quantos que nós ainda teremos no gramado até o final do ano. Quantos shows que ainda vão ter no gramado? Belo Horizonte entrou no circuito nacional de show, né, cara? Então, cara, é pauleira agora o ano todo, cara. Só que, véio, me deixa ainda mais indignado a questão da Minas Arena, porque eu lembro muito bem quando fez o último show, se não me engano, ou foi o Skank ou Gustavo Lima. Que tinha o jogo da final, que o Atlético pediu garantias, a Minas Arena falou, apesar que não demonstrou na prática, mas ela falou, pode jogar que nós vamos dar garantia pra você jogar aqui. Quando se trata do Cruzeiro, não tem garantia. Já reparou isso, não? Contra o Atlético, quando é a favor do Atlético, pode vir que vai ter garantia. Apesar, salientando, que não tem visto na prática, ok? Sim. O gramado tá horrível. Mas tem pelo menos a garantia, falando, não, pode vir, a gente vai fazer o possível. Aí mostra fotos de tentar revitalizar o gramado, tá? O Cruzeiro não. Aí, por causa desses dois shows, impossível, a gente não tem garantias. Você joga se quiser. Parece que vai dificultando mesmo com um ato de provocação de fazer assim, ó. Mas os caras lá nunca jogaram bola, cara. Não sabem nem o que é campo bom. Pra eles aqui é campo ali, tá bom pra jogar bola, então, cara. É isso, tá, galera? A informação agora é oficial. O Cruzeiro vai mandar o jogo da volta contra o Náutico no Independência pela situação do gramado do Mineirão. Lembrando que o jogo é na terça-feira e no final de semana, 2 dias antes, como vocês viram a foto, coloca mais uma vez aí pra gente, Thiago, mais uma mega estrutura sendo montada no gramado do Mineirão, que já está muito ruim. E aí, provavelmente, depois desse show, vai ficar pior ainda, né? E o Cruzeiro precisa reverter esse resultado contra o Náutico. Lembrando, mais uma vez, que esse jogo vale mais de 3 milhões de reais a classificação para as oitavas de final. Ou seja, essa história Cruzeiro e Mineirão ainda vai render. Tecnicamente, a escolha correta, cara. Entendeu? O gramado da Independência vai proporcionar ao Cruzeiro uma oportunidade de apresentar um futebol melhor, né? É um time mais técnico, né? Uhum. Talvez no Mineirão o Náutico teria muito mais chance, né? Do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, nós lá dentro da Arena Itaquera, você viu o Cruzeiro tocando bola, cara. Tocando bola, tentando propor o jogo. Imagine num gramado como está o Mineirão hoje. Então, foi uma decisão técnica e acertada do Cruzeiro. Eu sei que não é o melhor, eu já tinha até combinado já com meu filho. Filho, nós vamos no Mineirão dia 25. E, infelizmente, amanhã quando ele acordar, vou ter que dar essa péssima notícia pro meu filho. Filho, não vamos no Mineirão.